Bom dia, gente, tudo bem? Agora sim. Vamos lá, vamos se inscrever no canal do YouTube do professor. Para vocês, então, assim, os vídeos das aulas gravadas, eu estou subindo os vídeos lá no YouTube. A partir da semana que vem, se tudo der certo, eu vou fazer aula ao vivo a partir da semana que vem, transmitindo direto para o YouTube, porque aí eu não preciso gravar, salvar e depois subir. Então eu faço a aula, já transmito no YouTube e aí já fica salvo lá o vídeo, depois fica mais fácil. Tá? Então a gente vai aprendendo aos pouquinhos a mexer com tecnologia. Só para me localizar a turma, gente, tem hora que eu fico perdidinho aqui. Ainda mais na terça-feira que eu tenho 5 aulas. Obrigado, Nicole. Obrigado. Já achou aí o canal do professor. Maravilha. Uhum. É porque quando eu acesso, eu já acesso direto na minha conta, né? É por isso que eu fiquei na dúvida. Mas obrigado por vocês já fazerem as inscrições de vocês. Por enquanto só tem um vídeo lá, porque ele está carregando, né? Aí leva tempo para carregar. Né? Por isso que às vezes fazer com transmissão ao vivo é mais fácil, porque termina a transmissão, eu vou lá, finalizo e mando publicar o vídeo diretamente, que ele já está salvo lá. Tá bom? Vamos lá! Como é que vocês passaram de semana? Muito obrigado pelos vídeos, para quem já me mandou os vídeos, tá? Não consegui assistir tudo ainda, porque algumas pessoas conseguiram postar o vídeo diretamente no Ava, diretamente na plataforma. E aí, gente, juro para vocês que eu não entendo. Por que tem gente que deu conta, tem gente que não deu conta. E aí, como eu já falei, tipo assim, né, por falta de paciência. Que isso, Kaique? 2 horas para fazer um vídeo de 30 segundos? Quantas vezes você regravou, senhor? Né? Ah, Annalise, nem me fala. Né? Eu já tinha desistido também, se fosse vocês, de encaminhar pelo Ava. Manda pelo WhatsApp mesmo. Se alguém ainda não fez, manda pro meu WhatsApp, não tem problema. Tá me dando mais trabalho? Muito mais. Por quê? Lá no Ava, eu mando fazer um download da pasta completa. Então, ele já gera uma pasta para mim da turma, com todo mundo daquela turma já com os vídeos, né? Então, mais fácil para mim, para quem conseguiu postar no Ava. Mas como tinha muita gente com dificuldade, não tem problema ver no WhatsApp. E aí, teve que cortar, gente. Teve gente que fala, que coisa boa. Pode mandar ao longo dessa semana, tá, gente? Não precisa preocupar, não. Aí teve gente que estava sem telefone, sem internet. Fiquem tranquilos, tá? Por quê? Eu vou ter que baixar um por um. Aí eu tenho que colocar o WhatsApp no computador, baixar um por um. Só que para baixar ele praticamente tem que rodar o vídeo. Então eu vou assistindo ao mesmo tempo em que eu já ponho para baixar. E aí depois tem que pegar todos os downloads, renomear, assistir um por um, colocar o nome do aluno e colocar na pasta correta da turma. Né? Então eu estou tendo um trabalhinho, uma vez que eu não pedi só para as turmas de primeiro ano, eu pedi para todos os alunos. Porque eu também sou, não sei se vocês sabem, mas eu cheguei há pouco tempo na escola. Eu cheguei em setembro do ano passado, né? E aí já cheguei em pandemia, muita gente mesmo, Sofia. Eu já cheguei na pandemia, então pouquíssimos alunos eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque eu fui no campus em abril, alguns dias, e coincidiu de ser uma semana em que o pessoal estava devolvendo alguns livros didáticos. Então eu acabei me encontrando, cruzando com alguns poucos alunos na escola. Mas eu não conheço a grande maioria. Então, assim, para mim ainda é muito complicado, principalmente porque eu gosto da sala de aula, eu gosto ali do momento do debate, da gente estar junto, eu brinco, eu consigo ver a reação de vocês, ver a cara de vocês, se vocês gostaram das piadas, se entenderam, se não entenderam. Sinto muita falta disso. Então esses vídeos também é um pouquinho para mim, para que eu me sinta mais à vontade para saber um pouquinho de vocês, ainda que seja 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Ouvir um pouquinho de vocês, ouvir vocês falando, isso para mim é muito importante nesse momento, tá? E aí, gente, nós vamos então. Tem nada não, fique tranquila. Né? Depois, na hora que vocês estiverem formando,
Eu passo os vídeos na formatura para vocês. Prometo que na hora que vocês estiverem formando, eu guardo. Aí a gente faz um vídeo completo, né? E mostra lá no dia da formatura, falando, olha lá como é que vocês eram, né? Como é que vocês melhoraram, como é que vocês estão melhores, né? Vocês já até falam melhor, né? Né? É aquela coisa, vamos profetizar, vai todo mundo formar, vai estar todo mundo mais bonito, mais elegante, mais inteligente. Né? Gente, eu vi, teve vídeo altamente produzido, assim, gente que produziu, montou um cenário, foi lá para a beira do lago, para debaixo de uma árvore, colocou lá. Né? Teve gente que maquiou, que pintou, arrumou o cabelo, né? Teve gente, né? Teve uns vídeos super bonitinhos, assim, que o pessoal. Eita, o que eu fiz aqui, senhor? Teve gente aqui que fez. Amém. Que o milagre aconteça todo dia. Né? Eu vi, gente, que teve gente, ó, delineou, arrumou cabelo, teve gente que pegou uma roupinha boa, né? Teve gente que só ligou o celular e falou assim, blá, 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 né? Tipo, alguns, gente, os vídeos, os áudios estão um pouquinho baixo, né? Aí eu fiquei lá tentando, né, escutar, mas gostei, assim, né? Teve uns que eu achei super bonitinhos que foram feitos no TikTok, né? Já com música. Teve gente que colocou música, que colocou legenda, né? Teve gente que fez uma alta produção, assim, né? Então, muito legal, parabéns. Tá? E aí vamos voltar então agora para mito, não aquele, tá? Porque aquele lá de mito não tem porra nenhuma, né? Oh, Jesus. Tá certo, gente. A gente usa os argumentos que a gente tem. Eu tô aqui, ó. Tem um ring light aqui para ajudar e o microfone para ajudar também nas gravações, para ver se a aula fica com uma qualidade melhor na hora de gravar e disponibilizar para vocês. Tá? Adoro, gente. E aí vamos lá. Sobre os vídeos, quem não fez, faz, tá? Sem problema nenhum ao longo dessa semana. Né? Eu queria comentar com vocês aquelas 4 perguntinhas que a gente colocou lá, né, no Moodle. Então a gente vai retomar um pouquinho a discussão da mitologia, né, para a gente pensar alguns desses significados. E aí eu quero detalhar um pouquinho do trabalho com vocês agora, né, de mitologia. Espero que vocês tenham lido o texto que eu passei. Era um texto bem simples, tentando realmente apresentar alguns conceitos, né, básicos da mitologia. Uma pequena introdução, né, bem simples sobre o que é mitologia. Então eu vou só compartilhar a tela aqui. Peraí. Eu tenho que mudar de turma. A gente está com administração. Tá, aqui a gente tem 4 perguntinhas básicas para vocês, tá bom? Deixa eu só voltar para cá, porque aí eu diminuo a minha cara, tá? Tinha 4 perguntas para vocês responderem, tá? Sobre o texto lá da consciência mítica. E aí esse texto ele vai falar um pouquinho do que é mito, de como é que surge, de como é que funciona, algumas principais características. Vamos tentar responder então brevemente essas perguntas, tá? Se alguém não fez, depois acessa a plataforma, tenta responder com as palavras de vocês, não precisa ficar muito preso ao texto, tá, gente? O texto é para vocês terem uma base, para vocês terem uma orientação. Mas sempre que eu fizer as perguntas, tentem responder de acordo com o texto, mas usando as palavras de vocês até para a gente ver como é que vocês estão se posicionando, tá bom? Lá na frente, a gente vai falar para vocês de texto filosófico, como é que a gente quer que vocês tentem escrever um texto filosófico. Geralmente a gente fala de texto dissertativo, argumentativo. Vocês vão estudar isso também com professores de português, redação, literatura, tá? Mas por hora, realmente eu quero saber se vocês estão entendendo. Então, façam os textos da maneira como vocês acharem mais tranquilo, com as palavras de vocês, para ver se vocês entendem, tá? Então vamos lá. Quando eu perguntar para vocês, se fosse uma questão de prova, né? O que é mito? Né, se alguém responder Bolsonaro, leva 0, tá? Porque
tá longe de ser mito, né? Apesar de que a gente tem um monte de mito de monstros e anti-heróis e pessoas que querem destruir o mundo, acabar com a humanidade, e aí a gente precisa de um herói, de alguém para salvar a gente, né, desses titãs furiosos, dessas pessoas assim e etc, tá? Mas assim, se eu pegar o conceito de mito ao pé da letra, uma interpretação muito rasa, tadinha da mula sem cabeça, ela é gente boa, né? Se eu pegar uma interpretação muito rasa do conceito de mito, eu até posso chamar. Qual que é a explicação muito rasa? Mito é um negócio que não existe. Mito é uma fantasia. Mito é um negócio que inventaram, que é um negócio da nossa cabeça. Se eu usar esse conceito raso de mito, faz até sentido alguém chamar de mito, né? Porque do tipo, é uma história sem pé nem cabeça, é imaginação, é fantasia, né? Não tem lógica, não tem estrutura lógica. Como é que vai ter lógica se não tem cérebro para pensar? É difícil, né? E aí, assim, se a gente pensar mito dessa forma, ainda vai. Tá, gente? Nada contra em quem votou, em quem defendeu, mas agora continuar defendendo tá difícil. Tá difícil levar a sério pessoas que ainda fazem defesa. Mas tudo bem, faz parte do processo político e democrático. Né? Cada um acredita e vota naquilo que quiser e etc. Né? Como diria Platão, opinião e crença, né, não são conhecimentos de verdade, mas todo mundo tem opinião e todo mundo acredita naquilo que quer. Né? Tá longe de ser verdade, mas é um direito de todo mundo. Voltando. Mito. Primeiro conceito de mito. Conceito raso. Mito é uma narrativa, é uma história criada para tentar explicar alguma coisa. Tá? Se eu for tentar explicar o que é mito, é mais ou menos assim. É um jeito de tentar contar uma história para explicar algo. Mas como é que é esse explicar? Porque é um explicar que ele não é propriamente um discurso lógico racional. Ele não segue uma cadeia lógica ao pé da letra, né? Por quê? Porque ele pressupõe participação, presença, experiência, ele pressupõe imaginação, fantasia, fabulação, lenda. Basicamente, imaginação. Tá? Então, existe a curiosidade, existe homens, existe o ser humano no mundo, e todo ser humano é curioso. Abriu o olho, ou escutou, ou sentiu alguma coisa nos seus sentidos, chegando ao seu corpo, né? A gente talvez não faça mais isso, porque a gente, no dia a dia, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não fica se perguntando o que é isso, né? Como é que as coisas são, de onde é que veio, né? E muita gente aprendeu que perguntar dá trabalho, que incomoda e etc. Então, até deixa para lá para não ficar perguntando muito, né? Se sente mais confortável em não perguntar, porque, como eu disse para vocês, todas as perguntas incomodam. Quanto mais a gente perguntar, mais incômodo a gente vai gerando na gente mesmo e em quem está em quem é que está à nossa volta, tá? Principalmente quando as pessoas não têm muita paciência, né? Para lidar com as perguntas. Vide quem tem irmãozinho pequeno, criança em casa, que pergunta tudo, que quer saber de tudo, que quer apontar tudo, falar tudo. Haja paciência para tantos porquês e praquês e como, quando, onde, não sei o quê. Mas, desde que há gente no mundo, desde que há ser humano no mundo, e o ser humano é curioso por natureza, existe a pergunta. Aí você olha para o mundo inteiro, você olha para esse mundão todo. Aí você pergunta, gente, mas olha aí, será que tem fim? Será que acaba depois do horizonte? Né? Será que a Terra é plana? Será que a Terra é redonda? Será que tem vida em outros planetas? Né? O que é um planeta? De onde é que veio a vida? Né? O que é o universo? O que é Deus? O que é o homem? A gente começa a se perguntar. E aí, gente, as primeiras tentativas de respostas, independente do lugar do mundo, elas vão ser sempre tentativas baseadas na experiência. Mas não é uma experiência científica, não é aquela experiência do laboratório que eu vou lá testar até achar uma resposta. É a experiência do dia a dia.
né? Por exemplo, eu vivi uma situação que para muita gente parece até engraçada, parece surreal, mais estranho, mas eu fiquei pensando mitologicamente. Por exemplo, quando eu mudei para Bahia, eu fui morar bem no meio da Bahia, no sertão mesmo, né? E aí, sertão, daquele que a gente vê da seca, e aí tudo que a gente vê na televisão sobre a seca não ainda é pouco perto daquilo. Né? Pensa um lugar lindo, maravilhoso, que você passa, parece que está tudo morto. Mas basta duas gotinhas de água que fica tudo verdinho de novo, assim, uma natureza fantástica e um povo muito batalhador. Por quê? Você tem que aprender a conviver com a seca, não é resolver o problema, porque não tem muito de onde tirar água, então você aprende a conviver com aquela sequidão toda. Então, quando a gente mudou para lá, a gente pegou racionamento de água, às vezes tinha água 2, 3 vezes na semana, então você tinha que economizar mesmo água e tal. A gente pegou um tempão sem chuva, tipo assim, mais de um ano sem chuva. E aí, uma vez caiu um pé d'água, aquele pé d'água, aquela tempestade, puf! E aí a gente presenciou uma criança desesperada, a criança gritava e a criança chorava, com medo daquilo, tipo assim, o que está acontecendo? Né? Porque em algum momento, acho que ela ouviu falar em casa, né, que sobre a ideia de fim de mundo, que a gente fica falando as coisas e às vezes acha que as crianças não entendem, e a criança, literalmente, o mundo está acabando, o céu vai cair, e a criança desesperada ali. Por quê? Porque ela nunca tinha visto chuva. Ela não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo. E essa sensação acompanhada de medo, de euforia, de você de desconhecido, como é que você explica isso sem critério científico, sem critério racional, sem critério lógico? E aí, automaticamente, a primeira resposta impulsionada por esse medo nessa experiência, ela está ligada à nossa relação com o sobrenatural, à nossa relação com o grandioso, com o grande. Né? Então, por exemplo, os gregos falavam é Zeus se manifestando na chuva. Né? Os índios, né? Os deuses indígenas estavam então agraciando, né? a terra, né? Com aquela chuva e etc. O mito, gente, ele é uma tentativa de dar respostas para essas perguntas da nossa curiosidade. Mas é uma tentativa que ele vai apelar realmente para essa experiência com o sagrado. Ele vai usar da imaginação. E haja imaginação, porque assim, monstros e heróis e seres de não sei quantos braços e um olho, três olhos, né? Se vocês já assistiram aí ou já leram, um pouquinho que seja, mesmo que seja do Harry Potter, né? De Senhor dos Anéis, de Percy Jackson, heróis da Marvel, da DC, né, desenhos animados, tem cada figura, tem cada ser mitológico, né, que a gente fica pensando assim, onde é que o povo estava com a cabeça? Não sei se vocês lembram de Caverna do Dragão, né? Tem cada bicho, tem cada coisa que a imaginação vai criando. E pensa uma coisa fantástica, gente, que é a tal da imaginação. Tem um poder maravilhoso, porque assim, você fecha os olhos e aí você começa a pensar, né, possibilidades, outras vidas, outros seres, formas, aí você vai criando. Nós somos seres altamente criativos, altamente imaginativos e fantasiosos. O problema é que isso, para muita gente, é ficar viajando na maionese, escorregando no ketchup, cair na bacia de mostarda e por aí vai. Né? Volta com os pés para o chão, sai do mundo da lua, porque isso não dá dinheiro, né? A vida é aqui e agora, tem que trabalhar para comer, né? Não estou dizendo que não tenha, gente. A questão é, quanto mais a gente incentivar sonho, fantasia, imaginação, criatividade, principalmente na escola, mais fácil é aprender as outras coisas. É muito chato, gente, a gente entrar numa sala de aula e ficar lá com um monte de texto, lê texto, faz redação, faz conta, decora um monte de fórmula, decora um monte de coisa. Vamos ser criativos, vamos usar a nossa imaginação, vamos criar. Vamos incentivar o nosso lado poético. Esse lado poético é o quê? O que é a poesia? É esse fazer
fazer com beleza, com imaginação, com fantasia. O mito é muito poético, gente, né? E aí, assim, quando alguém diz, o mito não tem lógica, né? Mas o mito exige um esforço da nossa razão, da nossa mentalidade, da nossa criatividade, porque para criar histórias que até Deus duvida, histórias sem pé nem cabeça, e depois criar histórias que façam sentido dentro do enredo, né? Por exemplo, quem pega aí uma sequência, quem assistiu Os Vingadores, né? Você pega lá desde o primeiro lá, né, Homem-Aranha, depois o primeiro Thor, primeiro Homem de Ferro, aí você vai juntando os filmes, aí tem um elemento de um filme no outro, né? Aí você vai chegar, até você chegar no final, né? No último filme, por exemplo, vamos falar em termos de filmes, né? Alguém pensou todo aquele mundo ali, né? Muita coisa maluca e foi juntando pedacinhos de criatividade, né? O mito, então, por mais que ele não obedeça a uma estrutura lógica, ele tem todo um processo criativo. Para o quê? Para ser uma narrativa que vai tentar explicar a realidade. Primeiras formas de mitos. Mitos genealógicos. Tá? Ou seja, já respondendo a segunda pergunta, quais as principais origens dos mitos? A origem do mito é a curiosidade, basicamente, é a pergunta, a indagação, é na pergunta que o mito surge, com qual finalidade? Para tentar responder, né? Para tentar dar respostas. Então, ele surge para tentar responder essas perguntas. O que é o mundo? De onde é que a gente veio? Como é que o mundo começou? E aí, gente, independente do lugar do mundo, do lugar primitivo, né? A gente tem mitos genealógicos. O que são os mitos genealógicos? Os mitos de origem. São sobre esses mitos que vocês vão fazer aquele trabalho que eu falei para vocês, que vocês vão fazer um podcast, um trabalho de audiovisual, e aí vocês podem usar a criatividade de vocês à vontade. Quanto mais criativo, melhor, né? Por quê? Com isso, nós vamos começar a perceber, que é a resposta da terceira pergunta, algumas características fundamentais dos mitos, né? Então, um mito, ele tem fantasia, ele tem imaginação, ele vai tentar buscar a origem das coisas, dar respostas, né? Ele não tem uma questão muito, não obedece uma lógica racional, né? Tudo isso, né, é característica do mito. E há características comuns. Vocês vão perceber que muda o nome da divindade, muda o nome do sobrenatural, muda o nome das relações, mas no final das contas parece que a gente está tentando falar sobre as mesmas coisas, né? Ou que cada povo, cada mito, em seu lugar, na sua cultura, tentou falar sobre coisas comuns ao ser humano, à vida, à realidade, tá? Por isso, gente, que o mito está tão relacionado à ideia da crença e da religiosidade. Porque essa experiência com o sagrado, com o divino, essa tentativa de explicar o mundo a partir de um divino, de um sobrenatural, porque já que o mundo é tão grande, tão grandioso e vasto, ele consegue ficar em pé e se sustentar, tem que ter alguém maior do que tudo isso que é capaz de gerar a vida e dar estrutura para isso. Então, nessa relação com o sagrado, né, os mitos começam a estabelecer rituais, e é pelo ritual que o mito prevalece, é pelo ritual que quanto mais eu vou repetindo os ritos, mais eu aumento a possibilidade de acreditar, mais eu estabeleço regras e aí eu constituo religiões. Por exemplo, a Igreja Católica, para quem é católico, a gente tem uma série de ritos, né, ao longo da vida cristã. Batizado, Eucaristia, Crisma, matrimônio e etc. Né? Mas o que é a Eucaristia? Quem vai na missa? O que é aquele momento da Eucaristia? É um rito de atualização. Naquele momento a gente lembra a morte do Cristo, o processo de ressurreição e etc. Então eu atualizo aquela história que aconteceu há um pouco menos de 2000 anos, né? Ele tinha 33, então na época da celebração e tal. Então eu vou recordar e atualizar. Quanto mais atual for o rito, quanto mais atual for o mito, mais ele se consolida como crença e como religiosidade.
né? Se vocês já assistiram Fúria de Titãs, por exemplo, os filmes, tem o 1 e o 2, a ideia de que a humanidade vai esquecendo dos deuses, vai esquecendo de cultuar, vai esquecendo de fazer festa, vai esquecendo de fazer, né, os ritos, os deuses vão ficando esquecidos e deuses esquecidos não têm valor, né? Então, isso vai perdendo sentido de crença e de religiosidade. Então, se eu não lembro, se eu não faço, esse Deus ele vai deixando de existir de alguma maneira. Ou seja, por que, que algumas religiões foram sendo substituídas e foram prevalecendo outras? Porque a ideia do ritual, da atualização, da presença do sagrado era importante. Tá bom? E aí, o que, que a gente vai perceber nas narrativas? A gente separou para vocês 8 tipos de narrativas mitológicas. E aí, em algumas delas, a gente vai falar de mito genealógico e de algumas questões muito particulares, especificamente sobre a origem do mal. Tá? Origem. Vou comparar duas coisas, só para vocês terem ideia. Como é que começou a vida? Né? Para quem leu a Bíblia, né, lá no Gênesis, tá lá, né? No início não existia nada e Deus achou bom que houvesse alguma coisa. Então Deus disse fiat lux e a luz se fez. E aí Deus começa a criar o mundo, começa a criar a vida e a última das criações divinas, Adão e Eva, né? A quem é dado o privilégio de estar. Eu vou sortear e aí eu vou organizar, vou pensar com a Maria como é que a gente vai fazer a divisão dos grupos e eu falo para vocês, tá, Letícia? Então, nesse momento, só vou falar um pouquinho do trabalho. Depois a gente vai fazer as divisões, que vocês vão pesquisar e aí soltar a criatividade. Então, vamos lá. Bíblia. Adão e Eva estão lá no paraíso. Né? Então, a gente está falando de criação. E aí, ao mesmo tempo, de pecado original. De mal. Para quem é cristão, para quem é católico, para quem é presbiteriano, luterano, né? As religiões protestantes, todas elas estão muito baseadas no conceito de mal que está lá em Santo Agostinho, século IV, século 3, 4 depois de Cristo. Se Deus cria tudo, então Deus também criou o mal, porque tem mal no mundo, não tem, gente? A gente vê coisas ruins, a gente vê o mal no mundo. Então, se Deus criou tudo, Deus criou o mal. E aí, qual que é a resposta que Santo Agostinho dá? E é uma resposta sobre a qual praticamente todas as religiões ocidentais se baseiam. Não, Deus não criou o mal. Deus criou o homem e deu para o homem livre-arbítrio, liberdade. O mal surge a partir do momento que o homem escolhe não cumprir aquilo que Deus estabeleceu como regra. Volta lá para o Gênesis. Vocês têm o Éden todo para vocês, o paraíso todo para vocês. Só não pode comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha uma proibição. Aí, tipo assim, aí você pensa, que Deus sacana, né? Porque o negócio, você quer fazer alguém fazer merda, é falar, não faz isso. Você proíbe alguém de fazer, dá merda, né? Ou seja, no fundo Deus já sabia, né, que o homem poderia ser tentado. E no final das contas, se o homem fosse tentado e caísse em tentação, Deus já tinha um plano lá na frente, que era mandar Cristo para vencer a morte e o capeta e etc e tal. Né? Gente, como é que não cai em tentação? Vocês já viram Lúcifer da Netflix? A série Lúcifer? Aquela série ali, gente, é o negócio, é a versão de Lúcifer mais fantástica, né, que eu já vi. Gente, se o capeta fosse feio, se o capeta tivesse chifre, um rabo vermelho, né? Já estou ansioso também, né? Se o capeta tivesse chifre, um rabo vermelho, aquela cara horrorosa, você acha que alguém ia fazer coisa errada? Você acha que alguém ia cair em tentação? Gente, se a tentação não fosse boa, não aparecesse boa, não aparecesse gostosa, não aparecesse interessante, bonita, ninguém ia querer. Né? Se alguém aí. Tá bom. Mas é isso mesmo, Bárbara. Tem gente que, não, que acha estranho, né? Mas o que é a ideia por trás disso, assim, né? Lúcifer, não sei se vocês se lembram, era o anjo mais bonito dos céus, gente. Lúcifer, né? Era o anjo de luz. Que cai, que ele entra em conflito com o celestial e é mandado para os infernos, né? Então,
que é a tentação? Aí lá no Gênesis, não sei se vocês lembram, né? Mito, gente, não é para a gente ler ao pé da letra. Mito é algo para interpretar. É algo que está relacionado a uma experiência metafórica que eu preciso interpretar. Se alguém está lendo a Bíblia ao pé da letra, alguém avisa para essas pessoas que tem alguma coisa errada, que não dá para ler ao pé da letra. Por mais que seja a inspiração divina, é algo para ser interpretado, né? Então, e aí lá no Gênesis fala, né, que o mal, né, que o capeta apareceu lá em forma de serpente e falou com a Eva, e a Eva comeu a maçã e tal. O que significa isso? E aí depois de comer a maçã, né, eles ficam envergonhados, percebem que estavam nus, são expulsos do paraíso, e aí a partir desse momento o homem vai ter que trabalhar, se esforçar, comer do pão, fruto do suor do seu rosto, a mulher vai gemer em dores de parto, e aí começa, né, com o pecado, com o erro, com a desobediência, vem os castigos, vem o sofrimento, né, e também a esperança de se arrepender e de ter uma vida melhor, uma vida nova. Então tem uma promessa de um resgate, tá? Isso falando em termos de mitologia bíblica. Um pedacinho genealógico. Aí eu vou lá para a Grécia, por exemplo. Eu tenho 2 mitos. Eu tenho lá 2 livros de um cara chamado Hesíodo. Tá? 2 livros. O primeiro é o Teogonia. Theo, de Deus, Theos, e Gonia, de Gênesis, origem. Então, a origem dos deuses. E o segundo livro chama Os Trabalhos e os Dias. Primeiro, vai falar lá, no início era o caos, e do caos surgiu Gaia, a Terra. E de Gaia surgiram a noite, né, Nix, né, e Urano, o céu, né, Ponto, os mares, né, e depois surgiu Eros, o mais belo dos deuses. E Gaia e Urano enamoraram e conceberam, e deles nasceram os titãs. Aí depois dos titãs, o mais exemplar Cronos, né, que também teve filhos, engoliu os filhos, e aí desses filhos, um desses filhos era Zeus, que a mãe escondeu, deu uma pedra para o pai comer, aí Zeus foi lá, destronou o pai, castrou o pai, o pênis do pai, o órgão fálico do Cronos caiu no mar, né, e o sangue caiu nas pedras, do sangue nasceram monstros, do mar nasceu Afrodite, a deusa da beleza e do amor e etc. Mitos de origem, estou explicando a origem do mundo. No início era o caos, depois veio a terra, o céu. Jaque, eu vou tentar colocar para vocês em PDF. A maioria dos livros da literatura clássica antiga, eles já são patrimônio, né? Então a gente já consegue ter, eles não têm reserva de direitos autorais. Mas eu vou colocar para vocês, eu tenho aqui em casa algumas coisas, então eu coloco para vocês lá na biblioteca assim, para facilitar, tá? Vocês só têm que me cobrar, que aí eu mando para vocês. Se eu não mandar até a próxima semana, vocês me cobrem para eu poder colocar, tá bom? E aí, nisso, gente, vocês podem buscar também no Google, buscar realmente hoje, eu acho que a grande ferramenta que a gente tem, já que a gente está em casa, é buscar realmente no Google. Tem videozinhos no YouTube contando essas narrativas, tem animação, tem história em quadrinho, tem muita coisa legal que vocês podem achar sobre essas histórias. Então, na Teogonia, ele vai falar de uma série de deuses, muitos deuses. Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês, por exemplo. Peraí. Cadê? Guia da mitologia grega. Achei. Esse aqui eu posso depois digitalizar e colocar para vocês. Que é um guia da mitologia grega, por exemplo. A gente tem vários deuses, várias ilustrações. Tudo isso aqui é deuses, tá, gente? Ó, tudo é nome de deuses. Então a gente tem deuses de A a Z. Basicamente 98 páginas com nome de deuses, ninfas, monstros e heróis. Tá? Isso só na mitologia grega. Personagens da literatura grega e etc. Atena, Ártemis, Ariadne, o Basilisco é um personagem que aparece, por exemplo, lá no Harry Potter. Né? Boreias, o vento. Aí a gente tem Calipso, a ninfa, Cérebro, a Górgona,
Os hecatônquiros, os três gigantes, né, filhos de Urano e Gaia, né, com um olho só e 100 braços, Hefesto e por aí vai. Isso aqui depois eu digitalizo e mando para vocês, né, que foi um guia da a revista que publicou, eu esqueci o nome da revista. Depois eu passo para vocês. Mas tem vários, tá, gente? E aí tem, por exemplo, mitologia dos orixás, tem uma série de outras mitologias ilustradas que é bem bacaninha para ajudar a gente a entender, tá? E aí, gente, assim, ó, se vocês forem pesquisar mesmo, todas as mitologias vão falar de alguma maneira de como é que as coisas começaram. Por isso que é mito de origem, tá? Então, mito nórdico, os mitos orientais, os mitos africanos, né, ou os mitos dos orixás, tudo começou de alguma maneira e aí o Mitas vai tentar explicar como começou. Lembra que eu falei lá da expulsão do paraíso, da Bíblia, do pecado original, do erro? Pois é. O segundo livro que eu citei aqui do Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, vai falar, por exemplo, da história de Prometeu e Pandora. Não sei se vocês já ouviram falar de Prometeu, né, que roubou o fogo divino, o fogo lá, e deu para os homens, porque os homens estavam com frio, não tinham como se aquecer, não tinham como cozinhar os alimentos, né, e Prometeu vai lá e rouba o fogo divino e dá uma fagulha de fogo para os homens então se aquecerem e terem uma vida melhor. Com isso, Prometeu é castigado, né? E aí Prometeu é acorrentado. De dia, as aves de rapina vão lá comer o fígado dele, né? Passa o dia inteiro comendo a carne dele. Aí à noite a água do mar, né, vai lá e sara, e isso pela eternidade. Então ele foi castigado porque ele foi ajudar os homens. E os homens também foram castigados, né? Porque eles enganaram os deuses com a ajuda lá então do Prometeu, que roubou o fogo. E aí, qual que é o castigo que é dado para os homens? Pandora. Pandora foi feita lá por Hefesto, né, o arquiteto, o engenheiro dos deuses, e ela recebeu uma caixa. Dentro da caixa tinha tudo que é coisa de ruim, todos os males e pragas e doenças e coisas ruins, né, dentro da caixa. E aí deu de presente para os homens. E aí, lembra que Deus falou lá, olha, vocês podem fazer tudo, só não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pois é. Quando deu Pandora, e colocou a caixa na mão dela, ela falou assim, só toma cuidado, não abra a caixa. O que vocês acham que aconteceu? A Eva comeu a maçã e ainda deu para Adão. A Pandora fez o quê? Abriu a caixa. Saiu tudo que é coisa que não prestava de dentro da caixa. Aí ela fica desesperada, aí ela tenta fechar a caixa. Só ficou uma coisa lá dentro. Alguém lembra o que ficou dentro da caixa? O que tinha na caixa de Pandora além das pestes e sofrimentos e dores? Vocês já ouviram falar disso? Não. Esperança. Saiu tudo e a única coisa que ficou lá dentro foi esperança. Ou seja, apesar das pestes, das doenças, das mortes, tudo que de ruim pode acontecer, a gente tem esperança ainda de que uma vida boa possa acontecer. Do mesmo jeito que, ao serem expulsos do paraíso, antes que comessem de um outro fruto, né, o fruto da vida, a expulsão, entre aspas, pode ser interpretada como uma forma que Deus achou para que os homens entendessem a necessidade de seguir as regras e ao mesmo tempo pudessem se abrir para a salvação. Ou seja, do livre-arbítrio, você faz o que vocês quiserem. E de acordo com a liberdade de vocês, com o modo como vocês vão seguir a vida, vocês podem escolher, então, estarem próximos de Deus, e aí eu posso salvar, mesmo que vocês errem. Né? Ou seja, apesar do erro, ainda há esperança. São histórias completamente diferentes, de lugares diferentes, e aí lugares geográficos e culturais mesmo, tá, gente? A gente está falando da Bíblia, a gente está falando norte da África, Oriente Médio, a gente está falando lá da Judéia, né, daquela região ali, África, Europa Oriental, Ásia, né? E quando a gente está falando de mitologia grega, a gente está falando de toda a Grécia antiga, um pouco da Turquia,
né? E é ali naquela região de Alexandria e tal. As ilhas, né? Os mares gregos e etc. São lugares geográficos, culturas diferentes, contextos diferentes, mas são textos que de maneiras diferentes vão falar da mesma coisa. Como é que surgiram as coisas, como é que a vida surgiu, como é que os homens foram criados e por que que existe erro no mundo, né? E da ideia de esperança. Então, a ideia é que vocês façam pesquisas sobre esses 8 tipos de narrativas mitológicas. E aí a gente vai começar então a comparar. Nós vamos fazer mitologia comparada. Como é que os egípcios falavam da vida, da morte e do erro, da origem e do erro? Como é que os índios brasileiros falavam? Como é que as lendas brasileiras falavam disso? Como é que a mitologia chinesa falava disso? Como é que a mitologia asgardiana, vamos pensar assim, de Thor, nórdica, fala sobre a origem da vida? Porque não é só sobre origem, gente. Se vocês pensarem bem, praticamente todas as linhas mitológicas, elas trabalham também com final. Lá na Bíblia a gente tem um Apocalipse, né? Na mitologia nórdica a gente tem o Ragnarok, né? Nas mitologias, por exemplo, dos orixás, a gente tem uma ideia que é muito grega, né? Que é a ideia da vida eterna, da transmigração das almas, da reencarnação, dos ciclos evolutivos, né? Da relação entre mortos e vivos, né? Ou seja, a gente tem algumas religiões e mitologias de linha temporal, passado, presente e futuro, começou, vai acabar, e a gente tem outras linhas temporais cíclicas, que as coisas acontecem e se repetem, elas evoluem, né? E aí elas vão acontecendo de maneira circular. Narrativas míticas, tá bom? Tarefa de casa, pesquisar heróis. Quem são os heróis de vocês? Quem é que chama a atenção? Uma história que vocês gostam, tá? Um personagem que vocês gostam, né? Se vocês pudessem ser um herói, quem que vocês seriam? Ou uma heroína? Ou será que vocês seriam um vilão? E aí, gente, tem uma ideia presente, principalmente nas histórias em quadrinhos, nas ideias dos heróis, que é a ideia do maniqueísmo. O que é maniqueísmo? É o confronto entre bem e mal. Ou seja, mesmo os mitos e as lendas já são carregados de moralidade, tá? E as religiões são cheias de moralidade. O Orochimaru é mangá, é anime, é oriental, não é isso? É lá da linha do Naruto e Companhia Limitada, por essas coisas assim, né? Porque eu não conheço muito não, tá, gente? Ah, Naruto, ok. É muito da geração de vocês, Naruto, né? Na minha época a gente ainda assistia Digimon, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Aí que tá, Analise, essa ideia de herói, né? Será que tem herói em vida, de fato? Porque o que significa ser herói, gente? Ao pé da letra, um herói ele não é nem humano e ele não é Deus. Um herói ele é um filho de uma divindade com um humano. Esse é o conceito clássico de herói, né? Então, o herói ele tem algo que nós, humanos, réis mortais, não temos. Mas a gente percebe, por exemplo, principalmente nas histórias em quadrinhos, que, principalmente depois da DC e da Marvel, que tem certos heróis que, apesar de não terem sangue divino, têm coragem e têm habilidades, né, de não serem semideuses. Há pessoas que se esforçaram ao longo da vida e acabam, de alguma maneira, adquirindo habilidades, né, exercícios, características que fazem deles melhor do que a gente. Por enquanto não, tá, Júlia? Para essa semana não tem exercício, só tem vocês pesquisarem heróis mesmo. E aí, o que é a ideia? Tá? Tem gente que gosta da DC, tem gente que gosta da Marvel, tem gente que gosta dos dois, que é o meu caso, tem gente que odeia um ou a outra, né? E aí, gente, a ideia é assim: quem são os heróis de vocês? Por quê? Tem gente que acha que meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína, mas por que você acha que eles são heróis? Pode ser uma pessoa, não tem problema, mas por que eles são heróis de vocês?
né? Ou se vocês pudessem ser um herói desses de histórias, quem que vocês seriam? Ou não precisa nem ser de história. Como é que você seria se você fosse um herói ou uma heroína? Né? Quem que seria? Inventa aí um nome, né? Quem quiser desenhar a roupa, a capa, se precisa disso ou não. Tem, ô Samira, será que não? Porque não, na verdade, a gente não precisa. Será que a gente não tem nenhum herói? Porque a ideia é assim, por que a gente precisa de herói? Porque o herói significa que a gente é fraco, a gente é impotente diante de alguma coisa que a gente não dá conta e que tem alguém que vai nos ajudar, né? É... exatamente isso, assim. É vocês pesquisarem mesmo. Para pensar, né? Quem seria meu herói? Né? Diante, o mundo está acabando. Eu vou gritar, eu vou chamar quem? O Chapolin Colorado para me ajudar, né? Em quem que eu acredito? Eu vou chamar Deus, eu vou chamar Jesus, eu vou chamar Buda, eu vou chamar o Homem-Aranha, o Capitão Caverna, né? Para quem que eu apelaria? Né? Chama a mãe e ela já vem com a chinela, com a havaiana logo, tipo assim, cria vergonha nessa cara. Né? Essa é a ideia. O herói é isso, tá, gente? A ideia de herói é alguém que dá conta de fazer mais do que a gente. Por exemplo, se vocês pararem para pensar, professor, médico, enfermeiro, estudante, a pessoa que estuda e se dedica, é mais herói do que muito herói. Porque se você estuda, se você aprende, por exemplo, uma pessoa que tem um corpo sarado lá, um corpo em dia, não foi mágica. Tudo bem que hoje, se você tiver dinheiro, você vai lá e compra uma cirurgia plástica e bota silicone em tudo quanto é lugar e resolve. Faz uma lipo 3D e resolve. Mas um corpo saudável, ele requer exercício, esforço, uma alimentação saudável, equilibrada, academia, ginástica. Como diria Platão, eu preciso de ginástica para o corpo e música para a alma. Né? Que é um jeito da educação grega. Era assim que os gregos eram educados. Eu preciso treinar o meu corpo e treinar a minha alma, com música, com poesia, com educação, com literatura, com ciência, com política, buscar conhecimento. Então, se eu aprendo idiomas, se eu aprendo línguas, se eu aprendo informática, se eu me dou bem em diversas coisas, se eu me esforço para saber um pouquinho de cada coisa, né, eu já sou um pouquinho mais do que a maioria. Então eu posso fazer diferença. E aí, gente, lembra do Homem-Aranha? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Essa, né? Já te respondo, Gabi. Né, essa ideia, então, de que a gente ganha poder com conhecimento ou com dinheiro, né? Tem gente que nasce rico, então acha que já pode mandar. Gente, se você tem algum poder, seja ele de conhecimento, de dinheiro, etc., você tem responsabilidade com ele, né? Porque você já não é igual a todo mundo. Essa diferença já pode te colocar no lugar do herói ou no lugar do anti-herói, né? Do vilão. Né? Será que o Loki é realmente um vilão? Ou será que ele é justamente um humano frágil? Né? Ele representa exatamente a fragilidade do humano, né? Que quer ter as coisas, mas que tem preguiça de lutar por elas e acha que pode dar um jeitinho. Né? Será que ele é vilão ou será que ele é uma pessoa, alguém que queria fazer as coisas certo, mas que tinha preguiça de fazer certo e aí ele atalhava e aí sem querer, nessas escolhas dele, ele acabava fazendo merda? Será que a raiva e o desejo de vingança que motivam ele lá no primeiro filme, né, elas são culpa das pessoas? Porque se a pessoa cresce, é abandonada, largada, ou se você acha que seu irmão é mais cuidado que você, quem aí é irmão caçula ou irmão do meio sabe dessa raiva toda, né, gente? Porque se a gente é filho único, que maravilha, é tudo pra gente. Aí depois nasce um irmão, a gente perde e o outro começa a chamar a atenção, né? E aí se o outro parece mais inteligente ou mais esforçado, é um pouquinho mais bonito, ou fala aquilo que meu pai e minha mãe querem escutar, aí que eu perdi meu lugar mesmo. Ou seja, todo mundo de alguma maneira tem um pouco de raiva, né? Dos nossos pais, da nossa família. Todo mundo tem seus traumas.
No final das contas, gente, nós somos como diria Aristóteles, uma disputa de equilíbrio. Tá? A gente perde a moral, a gente é disputa de equilíbrio. Todo mundo, gente, tem um pezinho lá na psicose. Todo mundo tem um pezinho lá no mal. Né? Então, essa ideia de que ou é bom ou é mal é uma ideia que a gente precisa pensar muito sobre ela. Será que é isso mesmo? Será que ou é bom ou é mal? Ou será que a gente é uma disputa? É um jogo? Porque se eu pego uma pessoa boa e aí eu deixo ela sem comida, maltrato, xingo, brigo, violento, ensino a responder com violência, como é que vocês acham que ela vai tratar a realidade? Será que a educação ou a falta de educação, o lugar, influencia a nossa realidade? Ah, mas dei tudo pro meu filho. Dei dinheiro, dei amor, dei carinho, virou bandido. Tem culpa dos pais nessa história? Né? Quem é que está escolhendo? Como é que escolhe? É reflexo de tudo? Quero que vocês pensem, será que realmente existe herói e bandido? Ou será que a gente tem escolha? Não sei se vocês lembram lá dos Vingadores, quando Guerra de Ultron. Lembram do Ultron, dos Vingadores? Né? Será que é só educação? Porque não é só educação, tá? Lá no Ultron, para quem assistiu, acho que vocês vão entender, assim. Mesmo os heróis, eles fazem escolhas, porque algumas pessoas morreram ali. Nas escolhas que eles fizeram, um monte de gente morreu. Então tem gente que vai querer se vingar dos heróis porque eles não cuidaram de todo mundo, né? Então, naqueles momentos, na política, né? Chega um momento que você fala assim, não tem para onde correr. Tem, infelizmente, se não tem uma terceira via que é capaz de chegar lá e ganhar, é hora da gente pensar o que é menos pior. E o que é menos pior é alguém que pelo menos valoriza a vida, né? Então, assim, tem efeitos colaterais, gente. Todas as escolhas têm efeitos colaterais. Não existe necessariamente o bem e o mal. Então, quando eu falo, pessoas de bem. Opa, todo mundo erra, gente. Todo mundo tem um lado, né? Tem um pouquinho de mal em si. Porque, na verdade, não existe o mal no mundo, não existe capeta. Existe gente que faz escolha. E às vezes as nossas escolhas são as merda. E aí tem consequência merda. E eu acho que o Loki é bem isso. É uma pessoa que, no final das contas, ele queria ser feliz, mas fez um monte de escolha merda. Então ele tem que arcar com as consequências dele. Ele vai ser punido, ele vai ser preso e etc. E aí, no final das contas, entre aspas, ele se redime, né? Todo mundo acha que ele vai trair de novo, né? Todo mundo, mas ele acaba se redimindo, né? Será que existe realmente o bom e o ruim uma questão individual? Que é uma outra pergunta, tá, Analice? Será que é uma questão individual? O que eu gosto, o que eu acho certo e errado? Ou será que o que é bom e o que é ruim, independente do lugar do mundo? Particulares e universais. Vocês vão lembrar disso, né? Porque, por exemplo, a regrinha básica kantiana lá de ética, né? Eu só vou fazer o que é bom se for bom para todo mundo. Porque se for ruim para alguma pessoa, opa, então eu preciso parar para pensar, né? Esse é o problema, tá? Quando a gente acha que bom e mal, certo e errado, belo e feio são questões, são valores individuais, estou falando de valores que é o pessoal do segundo e terceiro ano. Quando a gente acha que são questões de valores individuais e particulares, a gente pode ter um problema muito grande, porque a gente não vive sozinho no mundo. É mais ou menos isso. A frase não é dele, tá, Sofia? Mas é assim: posso fazer o que eu quero? Posso. Eu devo fazer tudo o que eu quero? Não. Porque eu só devo fazer aquilo que todo mundo puder fazer em qualquer lugar. Se alguém não puder fazer isso que eu quero fazer, se alguém não tiver o direito de fazer isso que eu quero fazer, então eu preciso pensar se realmente eu devo. Não é que eu achar que é errado na lista, todo mundo acha. Esse é o problema, né?
Todo mundo tem a opinião. A opinião não é um problema em si. Todo mundo tem opinião de alguma coisa. Agora, o que é o que faz a diferença? É você refletir sobre a sua opinião. Você tem uma opinião sobre o que é certo e errado, bom e mal, feio ou bonito, não tem problema nenhum. Todo mundo tem opinião. O grande problema é a gente achar que a nossa opinião é verdade. Principalmente quando tem gente que pensa diferente da gente. Né? Liberdade é diferente de libertinagem? Nossos pais sempre falam isso, né? Kant vai falar, liberdade é fazer o que eu devo. O que significa isso? E não aceitar a opinião do outro, exatamente. Se a gente tem opiniões diferentes, a gente precisa aprender a respeitar as opiniões, porque eu não posso impor a minha opinião como verdade. Lembram, na aula de filosofia, a gente só tem duas coisas que são verdadeiras. A gente está vivo e a gente vai morrer. Todo o resto são opiniões, crenças, conjecturas. Só que, aí a gente vai lembrar de Platão. Opinião e crença não são conhecimentos verdadeiros, porque cada um opina de acordo com o que quiser e acredita no que quiser. E que é um conhecimento verdadeiro, né? Que depois Aristóteles vai chamar de ciência. É aquilo que a gente prova, né? 2 mais 2 são 4, eu vou lá para o laboratório, testo, né? E aí eu vou testando, ou seja, eu posso até achar que a vacina é uma merda, eu posso até achar que o coronavírus é uma invenção, mas a ciência já provou que a vacina resolve e que o coronavírus existe. Então eu posso negar, eu posso ser negacionista, mas eu não posso fingir, né, que isso não é fato, né? No momento da pandemia, por exemplo. Né? Então, fake news, mentiras e opinião. Uma coisa é opinião, outra coisa é fake news. Uma outra coisa é você defender a opinião errada quando ela já foi provada que ela está errada. Tá? Né? E aí... Exatamente, por aí vai. Tá, gente? Não existe certo e errado, verdadeiro e falso, bom e mal. Exatamente. Existe, gente, um jogo de equilíbrios, uma possibilidade de conhecimento. É isso que eu quero que vocês pensem por enquanto. Tá bom? Nós vamos aprender aqui... O que a gente vai aprender aqui? A argumentar. Uma coisa é você argumentar com raciocínio, né? Você vai usar o raciocínio para argumentar. Lógica. Tentar provar as coisas. Outra coisa é argumentar com fé, argumentar com crença, argumentar com mito, porque aí não é argumento. E essa diferença a gente vai construindo ao longo da filosofia. O que é argumento e o que é uma tentativa mitológica, fantasiosa, fabulosa ou religiosa de explicar as coisas, de defender as opiniões. Tá bom? Gente, meio-dia. Eu preciso almoçar porque eu dou aula meio-dia e 50 para outra turma. Fiquem com Deus, boa semana. Eu fico super feliz quando vocês começam a participar. Queria que a gente tivesse agora, que vocês usassem o microfone, que vocês falassem. Adoro essas coisas porque eu tenho até dificuldade aqui de ficar lendo e acompanhando vocês. Então seria muito mais fácil para mim se vocês falassem, a gente começasse a discutir, ia ficar muito mais bacana, tá? E vocês vão perceber que é para discutir mesmo, tá? Que vergonha que nada, né? Exatamente, por aí vai, gente. Assim, por que eu escolho isso que eu escolho, que é uma questão ética? Se todo mundo diz que a gente está morrendo e que a vacina resolve, por que eu não compro? Por que questões ideológicas elas são colocadas em baila, questões religiosas, políticas ideológicas, vale mais do que a vida? A gente precisa refletir sobre as coisas. Por quê? Porque tem discurso que vai ser mitológico, discurso que vai ser fantasioso, discurso que vai ser religioso e discurso que vai ser lógico. O discurso lógico é o discurso filosófico, é o discurso da confrontação, é o discurso da ciência. Tá? Fazer ciência, fazer filosofia, pensar a lógica da realidade. Tá bom? Boa semana para vocês, fiquem com Deus, até a semana que vem. Lembrem lá, quem são os heróis de vocês? Ou os vilões? Quem que vocês seriam? Vocês prefeririam ser um herói, um vilão, um Loki, que não é nem herói nem vilão? Quem que vocês seriam? Tá? Fiquem com Deus, bye, 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 bye.